Hoje Deus tem uma palavra para nós. Hoje nós vivemos num mundo onde é pregado aí fora, entre aspas, pregado, comunicado aí fora, sobre paz. Você ter paz, você ter bons pensamentos, você ter um sentimento bom, você ter coisas boas, só que não necessariamente você precisa de religião, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Só que a Bíblia é clara, existem dois tipos de paz. Fala assim comigo, dois tipos de paz. Jesus fala sobre isso. A paz do mundo, que o mundo dá, e a paz de Deus, a paz que o diabo dá. Aliás, a paz que Deus dá, a paz do que o mundo dá, e a paz que o diabo dá. Não, falei errado, a paz que o diabo dá, e a paz que Deus dá, aleluia, que a Bíblia fala sobre a paz, pode rir, o Thiago já virou assim para Marta e falou assim, está falando errado. Tô mesmo. Hoje, vou contar por que eu tô assim meio aéreo hoje. Hoje aconteceu um negócio assim que eu não esperava na minha vida, na vida de várias pessoas que foram aqui. Depois eu vou contar no meio da pregação para vocês. Eu tô até meio aéreo hoje com o que aconteceu. Eu falei assim, Deus, não, depois eu conto. Vamos lá. A Bíblia fala o seguinte, que existe então, Jesus ele vai falar que a paz que o mundo dá e a paz que Deus dá. Então logo existem dois tipos de paz. Só que essa paz aí fora é uma paz passageira. Existe uma certa paz, existe uma tranquilidade, existe um sossego aí fora. E o título dessa pregação é a paz do diabo. Por quê? Nós vamos ler um texto aqui falando sobre exatamente isso. Olha só, é um texto muito icônico, que muita gente tem dificuldade de interpretar esse texto, e fica se perguntando por que aconteceu isso. Nosso texto está em Marcos 5, de 1 a 20. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Fala assim, espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, ou seja, esse homem morava no cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ou seja, era um homem que mesmo acorrentado, a Bíblia está falando que o quê? Ninguém conseguia dominar esse homem. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Olha só, o diabo adorando a Jesus. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus estava falando para ele. E perguntou-lhe: qual é teu nome? Jesus pergunta para o homem: qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se
precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que aquilo lhe tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que o fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O que esse texto está falando? Jesus chega em Decápolis, numa cidade, e encontra um endemoniado, um homem que estava endemoniado por anos, e ele morava no cemitério, nos sepulcros. E na época, algumas pessoas já tentaram amarrar esse homem e prender esse homem, mas pelas forças espirituais e pela legião, uma legião era 6.000 demônios. 6.000 demônios havia naquele homem. Muitas pessoas já tentaram aprisionar aquele homem, segurar aquele homem, mas nada conseguia deter aquele homem. E ele vagava pelas cidades, ele vagava pelos montes, e ficava de manhã e à noite vagando. E quando ele tem um encontro com Jesus, olha só, o diabo já vai lá e se prostra para adorar. E daí Jesus começa a perguntar o nome dele, e ele fala: o meu nome é Legião. Legião então são muitos, 6.000. E daí Jesus ordena que aqueles demônios saiam daquele homem, e pega uma manada de porcos, de 2.000 porcos. Os demônios entram naqueles porcos, os porcos ficam enlouquecidos e correm para um precipício e se jogam no mar, e os porcos todos morrem. E daí o pessoal começou, os que apacentavam os porcos, ou seja, os que trabalhavam pastoreando os porcos, porque eles criavam os porcos para comércio. Aquela região era uma região na época que se sustentava através da criação desses porcos. Ou seja, Decápolis na época girava em torno do comércio desses animais. Então não era algo à toa, algo incomum, não. Ele pegou justamente uma cidade que a base do sustento dessa cidade era a criação desses porcos. A economia girava em torno da criação desses porcos, e Jesus pega e acaba com a economia desse povo. Vocês estão entendendo? Ele pega o dinheiro desse povo e rasga. Ele pega e pede para a legião entrar nos porcos, os porcos se suicidam, e acabou. Eles morreram, logo morreu toda a economia daquele povo. E daí o povo que estava apacentando esses porcos expulsa Jesus daquela cidade. Expulsa Jesus. Por quê? Porque Jesus acabou com a criação de porcos deles, e automaticamente o seu sustento, o sustento daquelas pessoas em Decápolis, simplesmente morreu, passou a não existir mais. E daí eles falam: vá, leve esse endemoniado com você.
Daí Jesus falou: não venha comigo, fique aqui, vai para os seus parentes e conta o que aconteceu. Essa é a história. Observaram? Agora, por que a paz do diabo? E por que a paz de Deus? Tem dois tipos de paz. Existe uma paz que não cura. Existe uma paz que não cura, não transforma e não liberta as pessoas. É a paz do diabo. Ela apenas mantém as coisas funcionando. As coisas funcionam. A pessoa que tem a paz do diabo, que é o tipo de paz que Jesus está falando, a pessoa vive, a pessoa, ela até cresce na vida, só que ela está sendo governada por esse tipo de paz. Só que nesse tipo de paz, nesse tipo de governo, não há cura, não há transformação. Só que essa transformação e essa cura muitas vezes não é visível. E olha só o que vai acontecer. Aí nós vamos ver que a Bíblia chama essa paz de falsa segurança. Nós chamamos hoje como essa paz? A paz do diabo. É a paz que o mundo promete que vai dar para você. Não, você é feliz não tendo casamento. Família é coisa retrógrada. Você casa com quem você quiser, do sexo que você quiser. Você nasce, você escolhe o que você quer ser na sua vida. É a paz que o mundo dá. É a paz que você acredita, e você é livre para acreditar no que você quiser, aquilo que faz sentido para você. Hoje você está com um, amanhã você está com outro, e amanhã com outro. Isso vai se tornando indissolúvel, vai se tornando uma coisa que é como se fosse uma areia. Você pega na sua mão e vai escorrendo, os valores vão escorrendo. O mundo hoje acredita que você pode construir as coisas de acordo com o que você bem entender. Isso vai nascer da filosofia, já na época de Jesus. Só que em Marcos 5, o que está acontecendo aqui, vaso e vasilha? Ele não vai entrar apenas numa região gentílica, que é uma região onde tinha gentios, aonde tinham pessoas que não conheciam a Cristo. Ele invade o que? Um território espiritual, reinado pelo diabo, reinado por algo que não tem transformação, que não tem cura, que não tem transformação em nada na vida. Então Jesus chega lá e fala: eu vou transformar a partir desse território espiritual aqui. Eu vou quebrar a economia, eu vou quebrar essa cultura, eu vou quebrar o que vocês aprenderam a conviver. O que? Com o mal. Vou quebrar essa maldição. Então, desde que isso não atrapalhasse o sistema daquelas pessoas de economia, não mexesse no bolso delas, não mexesse no que era conveniente, estaria tudo certo. Mas Jesus pega justamente o que? Pega a segurança delas, que era a economia financeira, e destrói, e revela algo para nós. Então, aquele território, Decápolis, era um território sem segurança, sem aliança, sem prosperidade do tipo de Deus. Tinha uma prosperidade financeira, mas não tinha uma prosperidade do tipo de Deus. Então era uma região dos gadarenos, não era uma região judaica, não era uma região que era predominantemente da cultura judaica. E Jesus chega lá, como judeu, para implementar o que? A sua moral, a moral de Deus. Então, os porcos, eles vão confirmar isso para a gente. Como? Ali então, havia prosperidade econômica naquela região, havia uma estrutura comercial, havia uma aparente estabilidade,
Mas também havia o que, pastor? Havia uma impureza espiritual. Havia um homem destruído, empurrado, sendo empurrado para fora da cidade, sendo excluído pela condição espiritual que ele estava. Havia uma convivência normalizada com o mal. E Jesus, ele chega para onde? Ele chega naquele lugar para destruir o normal. O que está normal na sua vida? Que o mundo fala que é normal e para você se acha que está normal, e não é normal, biblicamente falando. Por exemplo, pastor, hoje em dia todos os casais brigam. É normal isso? Para mim não é normal. Pastor, hoje em dia nenhum casamento dura. É normal, está todo mundo vivendo isso assim na sociedade. Para nós não é normal. Pastor, hoje todos os casais traem um ao outro. É normal. É normal? Para nós não é normal. Pastor, hoje você escolhe o sexo que você quer se relacionar, o sexo que você quer. É normal. Não é normal. Para nós não é normal. Pastor, hoje todo mundo está passando dificuldade financeira. É normal. Não, queridos, não é normal. O crente, ele prospera. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas o crente, ele prospera em todas as áreas da vida. Viver uma vida escassa não é normal. Jesus veio para que você tenha vida, vida em abundância. Então o que o mundo fala é que a família é algo, a família destruída é algo normal. A família desestruturada é normal. Chegar do trabalho e não dar atenção para os filhos é normal. Porque você não trabalha muito, você não tem tempo. Você não ter intimidade, relação com a sua esposa é normal. Porque a gente está preocupado com o dinheiro. Não é normal. Jesus veio para implementar uma nova moral, que é o Evangelho. Então não se conforme com isso. Jesus, ele veio para desestabilizar o sistema. E nós temos aqui nós temos alguns princípios poderosos, e eu quero trabalhar com 3 princípios com vocês. Olha só, o primeiro princípio que eu quero falar com vocês é o seguinte: o mal, ele precisa de um ambiente para operar, e ele chama isso do quê? De paz. Então, o mal, ele precisa de um ambiente para operar. Isso é muito forte. O mal só permanece aonde ele não é confrontado. Agora olha para o vaso e para a vasilha do seu lado e vai falar assim: você quer crescer espiritualmente? Então ame ser confrontado por Deus. Se o Deus que você serve não te confronta, você está servindo o seu ego. A vida com Deus é um confronto, porque nós fomos machucados na nossa identidade no Jardim do Éden. Nós fomos, a nossa identidade, ela foi trincada com o pecado de Adão. Romanos 5:12, o pecado entrou no mundo por conta do homem, e pelo pecado se espalhou pela humanidade. Hoje todo mundo que nasce, já nasce destituído da glória de Deus. Paulo vai falar, nasce pecador. Como que eu resolvo isso? Me ligando a Jesus. Então eu só cresço no confronto, me ligando com Jesus, mudando de moral. Porque a moral do mundo, a paz do mundo é o quê? Você pode fazer o que você bem entender, você pode ser livre. Isso não é uma verdade, porque o Evangelho, ele te confronta. O Evangelho, sabe o que o Evangelho faz? Se você falar algo que uma pessoa não gostou, por exemplo, hoje eu falei algo para minha esposa que minha esposa não gostou. Ela mandou uma mensagem de texto para mim falando tudo que eu falei que ela não gostou.
Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu faria antigamente? Eu ia chegar e falar assim: não, mas você não tem razão, mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas eu agi assim porque você agiu assim. Esse é o que o mundo faz. Quem tem Jesus sabe o que faz? Mesmo tendo razão, eu não estou dizendo que nessa situação eu tenho razão, mas mesmo tendo razão, sabe o que o mundo faz? Aliás, sabe o que o crente faz? Ele dá um passo para trás. Eu falei assim: amor, se eu te chateei nisso, não foi a minha intenção, me perdoe. Foi ou não foi? É isso que o evangelho faz, muda a pessoa, muda a moral da pessoa. Porque entrar num casamento, o que é? É entrar para perder. Não faz sentido, né? Você entra para perder. Você entra para fazer o outro feliz, não para você ser feliz. Então o mundo aí fora fala que você vai entrar para ser feliz num casamento, você vai entrar para você ganhar. Não, o evangelho você entra para você perder, dar outra face. Ser o evangelho e ter o evangelho e ser a carta viva é ficar em déficit, é perder. Quando você perde a sua vida, você acha a sua vida. É sobre isso. Então os demônios eles estavam implorando o quê? Por um hospedeiro. Por quê? Porque o mal ele precisa de um ambiente para operar. Eles não sobrevivem sem controle. O mal não sobrevive sem controle. Enquanto eles estavam no homem, a destruição daquele homem era invisível. Era invisível. Só via aquele rapaz vagando, só via aquele rapaz acorrentado, mas era invisível o que estava dentro dele. Nos porcos, o que acontece? Tudo se torna público imediato. O que Jesus fez? Eu quero que o mal se revele. Como? Vá para os porcos. O espírito entra nos porcos e os porcos se suicidam. Porque quando não tem controle, perde totalmente o controle. Então você quer crescer espiritualmente, você quer ter uma vida abundante com Deus? Quem quer aqui, levanta a mão. Ame ser confrontado por Deus. Ame ser confrontado por pessoas que você ama, que você respeita. João 10:10 fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então o que aconteceu com os porcos não foi exagero, foi uma exposição do que? Do que interiormente estava acontecendo com aquele homem. Só que ele estava sendo controlado por 6.000 demônios. O mal, ele nunca vai mudar, e nessa situação ele não mudou de natureza, ele apenas o que? Mudou de endereço. E Jesus ele expõe isso para falar como que o mal causa mal nas pessoas, como que o diabo sem controle causa mal nas pessoas. Então fala assim comigo: o diabo chama de paz tudo aquilo que ele consegue controlar. Ele está te controlando? Não me responda, Chiquinha. Ele está te controlando? Qual área da sua vida que o diabo te controla? Quando o pecado é tolerado, meus irmãos, o diabo se acomoda. Onde ele se acomoda, ele te domina. É o que acontecia naquele jovem endemoniado, naquele homem endemoniado. Ele se acomodou, logo dominou. Jesus tira ele daquele domínio, manda para os porcos, e os porcos se suicidam. Então, olha só, hoje eu estava fazendo uma reunião com os nossos pastores, os nossos staffs aqui. Ontem eu fiz uma reunião com os pastores, hoje eu fiz uma reunião com os pastores e com os staffs. E eu falei assim: gente, eu quero que vocês
Joguem tudo que está quebrado aqui na igreja. Tudo que está quebrado, cadeira quebrada, coisa que não dá para consertar, caixa de papelão, pedaço de madeira, tudo que está quebrado é lixo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aonde tem coisa quebrada, o diabo se hospeda. Aonde tem coisa desorganizada, o diabo impera. O diabo, ele não gosta de confronto, então ele se hospeda. Então, meus queridos, nós queremos ter uma vida próspera com Deus, nós precisamos fazer uma limpeza, uma autoanálise todos os dias conosco. Então eu falei para eles: tira tudo que está quebrado dos ambientes. Não foi, pastor Giba? Arranca tudo que está quebrado, joga no lixo. O segundo ponto: quando Jesus liberta uma pessoa, ele confronta o que? Sistemas. Ele confronta esses sistemas, esses impérios, e isso tem um alto custo. Libertação verdadeira sempre vai o que? Gerar prejuízo para quem lucrava com a prisão. Libertação verdadeira vai gerar prejuízo para quem lucrava com a prisão. 2.000 porcos morreram. Economia, emprego, estabilidade financeira daquele povo. Jesus libertou um homem, mas abalou uma estrutura inteira, para nos mostrar que aonde Jesus chegar, Ele vai fazer uma limpeza. Ele vai quebrar todas as estruturas da sua vida, e isso vai incomodar o inferno. Por quê? Porque o diabo gosta do quê? De lugares sujos, de ambientes onde não tem mudança, de pessoas que falam para si mesmas: eu nasci assim, não tem como eu mudar, o meu esposo é assim, ele não muda, eu estou casada há 20 anos, não muda. O diabo gosta disso. A partir de hoje, bata no seu peito assim comigo, fala assim: eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou prosperar, para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Muda. Só que vai ter custo. Fala aí, ficar fitness igual eu, musculoso, 5% de gordura no corpo, ir para academia, ter 50 centímetros de braço, de bíceps, dá trabalho? Dá trabalho, não dá? Ter filhos nos caminhos do Senhor, aonde você vai todos os dias ler a Bíblia com eles, colocar para dormir, contar historinha bíblica, levar para a escola, sempre quando tiver uma atividade, fazer atividade, escutar esse filho, acolher esse filho, dá trabalho? Ganhar dinheiro e prosperar dá trabalho? Dá trabalho. Agora, ter um casamento funcional, aonde tem lua de mel todo dia, dá trabalho? Diálogos construtivos, comunicação coesa, dá trabalho? Fazer o outro feliz num relacionamento dá trabalho? Dá trabalho. Agora vamos lá. Ter a saúde destruída, diabetes, pressão alta, obesidade mórbida, dá trabalho? Dá trabalho. Ser pobre dá trabalho? Dá trabalho. Não ter plano de saúde dá trabalho? Dá trabalho. Ter uma vida medíocre espiritualmente dá trabalho? Dá trabalho. Ter os filhos nas drogas dá trabalho? Dá trabalho. Meu queridos, ter um casamento fracassado, divórcio, dá trabalho? Dá trabalho. Você escolhe o trabalho que você quer ter. Ambos vão dar trabalho. Só que fazer o que Jesus nos ensina, nos confrontar conosco mesmo,
Implementar a moral do evangelho em nós vai dar trabalho, e o diabo se levanta, mas tem uma garantia para mim e para você: ele se levanta para cair, porque ele já está debaixo dos nossos pés. Então que você tem que ficar tranquilo. Quando você se posicionar: pastor, parece que eu aceitei Jesus, as coisas piorou. Não é que piorou, queridos. Jesus só acendeu a luz e agora a máscara caiu espiritual, e você está vendo o lamaçal que você estava e você não enxergava, porque você estava aprisionado e sendo controlado pelo diabo, e você achava que o lugar que você estava era normal, as coisas que você fazia era normal, estava tudo bem, pastor, todo mundo faz. Não está normal. Ter um casamento fracassado não é normal. Faço bem casados, pelo amor de Deus. Está com um problema no casamento? Grita. Está com um problema financeiro? Grita. Pede ajuda, pede socorro. Está com depressão? Grita, pede socorro. Não é normal. Só que quando você se posiciona, o diabo se levanta, o sistema se levanta, as pessoas se levantam. Você vai lá dar dízimo para pastor, você está indo na igreja sendo manipulado. Para quê? Agora você passa a vida na igreja, você acampa em casa, você mora na igreja, você vai confrontar o sistema. Marcos 8,36: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu conheço tantas pessoas que ganham dinheiro, que têm patrimônio, que tem tudo, mas não tem nada por dentro, é quebrado, perde esposa, perde filhos, perde legado, perde tudo. O que adianta? Ninguém está falando para você não correr atrás de patrimônio, ninguém está falando para você não prosperar. Eu só estou falando que uma vida com Jesus vai te confrontar em todas as áreas da vida. Não normalize aquilo que o evangelho fala que é pecado. Não normaliza. Jesus, ele não foi rejeitado em Decápolis por falta de fé, mas por ameaça financeira. Aonde Jesus chega, os sistemas são abalados, são ameaçados, são destruídos. Mas quando você está firme na rocha, que é Jesus, não tem como o diabo tocar na sua vida. Ele pode até bater, ele pode até tentar te humilhar, mas aqueles que estão firmados em Jesus jamais vão desfalecer. Fica firme na promessa. Fala assim comigo: quando a libertação tem custo, o milagre passa a ser tratado como ameaça. Está sendo ameaçado? Está sendo desenhado o vaso, vasilha? Você está no lugar certo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Muitos aceitam Jesus até ele tocar em áreas que não quer. Está tudo bem a visita de Jesus, eu venho na igreja, eu oro, eu adoro ao Senhor. Posso falar ou tenho que pegar leve? Não vou falar não. Eu vou vir aqui na igreja, eu vou adorar Jesus, está tudo certo, Deus. Mas quando Jesus mexe no seu bolso, quando Jesus mexe no controle das áreas da sua vida, me entregue isso aqui para eu controlar e cuidar. Não, aqui não. Essa área não, Deus. Na rotina confortável, quer prosperar? Tem que ter tempo. Não existem espaços vazios. Tem que ter tempo com a esposa, tem que ter tempo com os filhos. Se você não ocupar papel de pai, papel de mãe, papel de mulher, papel de sacerdote, algo ou alguém vai ocupar. Dá trabalho. Quando Jesus chega e toca na sua segurança financeira, aí
Tem gente que aceita Jesus até ele tocar essas áreas. Passou de tocar essas áreas, não, aqui não, pastor. Esse pecado, esse quarto aqui da minha alma não. Esse aqui deixa que eu cuido. Só que Jesus hoje quer tocar todos os quartos escuros da sua alma. Jesus quer entrar, expulsar todos os demônios. Jesus quer controlar a sua vida. Lembra que eu falei no domingo? Quem estava domingo aqui? Você era escravo de Satanás. Agora você tem um novo dono. Quem te comprou? Jesus. Como que ele te comprou? Por um alto preço, dando a sua vida na cruz. Agora ele é seu dono e você é escravo dele. Mas Paulo vai falar que eu sou livre. Não fala? Você é livre do diabo, mas você está escravo novamente de Cristo. Só que quantos escravos de Cristo eu tenho aqui? Quantos escravos sendo controlados por Jesus eu tenho aqui? É sobre isso. Jesus hoje quer entrar na sua alma, quer entrar nas faces escuras da sua alma, quer controlar as suas sombras e te tratar. Vai doer, só que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Vaso e vasilha. Dá trabalho, só que Ele quer expulsar todos esses demônios para você ser livre. A cidade não odiava Jesus. A cidade só não queria pagar o preço da liberdade. Para ser livre em Jesus, ou seja, escravo de Jesus, servindo a Jesus, tem um preço. O preço qual é? É o confronto, é mudar, é melhorar como pessoa, é ter que pedir perdão, é dar um passo para trás, é falar: se eu causei isso em você, me perdoe, não foi a minha intenção, mesmo tendo razão. Jesus quer te levar para esse nível, quer nos levar para esse nível de dar a outra face, esse nível de deixar ser controlado por Ele, em todas as áreas da nossa vida. E terceiro ponto, a verdadeira paz de Jesus, ela liberta, mas desestabiliza tudo que não vem de Deus. Tudo que não vem de Deus vai cair por terra em nome de Jesus na sua vida. Só que para isso precisa de um posicionamento. A paz do céu, ela restaura o quê? Pessoas, mas desmonta as estruturas do inferno. Você está preparado? Quanto mais você deixar a paz de Deus entrar na sua vida e sair a paz do mundo, a paz do diabo, mais as estruturas espirituais na sua vida vão ser quebradas, mais as estruturas emocionais na sua vida vão ser desfeitas e vão ser construídas agora. Como? Uma nova mentalidade, renovando a sua mente em Cristo, crescendo espiritualmente, transformando a sua mente, a sua alma. Aquela pessoa que era escrava de um abuso sexual, de uma traição, escrava de qualquer outra coisa, agora ela vai ser curada por Jesus. Jesus vai chegar para desestruturar tudo, para quebrar todas as cadeias do inferno na sua vida, que estão controlando ainda e te dominando. Ele quer fazer isso. Então o homem, ele foi restaurado, o sistema, ele foi abalado, a economia foi abalada, os demônios, eles foram expulsos. Jesus foi convidado para ir embora daquele lugar. Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Ele te levou para prosperar e libertar outras pessoas de cativeiros emocionais e espirituais.
Essa é a vida do crente. Fala assim comigo, ó. Eu fui chamado para libertar as pessoas do império das trevas. Eu sou um agente de paz. Eu sou um agente de salvação. A paz do diabo, ela mantém tudo funcionando, tá? O casamento, 25 anos funcionando, só que dormindo em quartos separados. Os filhos almoçando domingo na sua casa, só que acordam, saem de manhã, não te fala bom dia. Pai e filho não se conversam, não tem relacionamento. E isso é normal. A família está ali. Um está morando com o outro, mas não se conversa. A vida está pagando as contas, mas está cheia de dívida. Não prospera, não cresce. A pessoa emocionalmente ela se frustra. Está funcionando, ela está de pé, ela anda, ela pensa, ela trabalha, mas não tem o quê? A palavra de Deus, os salmos falam: os caminhos que tem para vocês são caminhos de paz, caminhos de prosperidade. A pessoa ela está funcionando, mas ela está depressiva. Ela mete um sorriso na cara, vai trabalhar, mas chega em casa, ela tem vontade de se matar, de desaparecer. Está funcionando. A paz do diabo, ela mantém tudo funcionando, menos a alma. A paz de Jesus, ela cura a alma, mesmo que tudo precise mudar. Então, Jesus hoje, Ele quer começar pela sua alma. Ele quer curar a sua alma hoje. Ele quer curar você dessa depressão. Ele quer curar você desse abandono. Ele quer curar você dessa traição. Ele quer curar você desses espíritos que estão controlando a sua alma, a sua mente e o seu futuro. Jesus quer fazer isso. O louvor pode subir para fingir que a gente está acabando. Eu acabei a introdução, agora eu vou pregar, tá? Fala assim comigo. Se Jesus ainda não desestabilizou nada, talvez Ele ainda não tenha total acesso ao meu coração. A grande pergunta que eu quero deixar nessa noite, para mim e para você, não é porque que os demônios eles preferiram os porcos, mas o que eu ainda prefiro preservar para não ser transformado totalmente por Jesus. Quais áreas da sua e da minha vida nós queremos preservar e não dar acesso a Jesus, para que Ele transforme totalmente? Ele quer, só que você precisa dar acesso a Ele. E eu vou falar para vocês hoje o porquê que eu estou assim. Eu estou meio aéreo, eu estou meio em êxtase assim. Hoje nós fomos num colégio cristão que tem parceria aqui com a Lagoinha, colégio El Shaddai. Quem conhece o colégio El Shaddai? Nós temos vários alunos, funcionários da escola que são membros aqui da igreja, são de pastores amigos nossos aqui da Lagoinha. E nós fomos hoje, eu, a pastora Jordana, o pastor Giba, a pastora Stephanie, que está lá em cima, fomos fazer 2 cultos lá, para crianças de 9 a 11 anos. E nós fizemos uma santa ceia. Trouxemos uma palavra de 5 minutos, falando, sabe o que nessa palavra? Pessoas precisam de pessoas. O seu amiguinho, Deus quer usar ele para ser instrumento de cura na sua vida. Deus quer morar no seu coração, na linguagem deles, bem simples, beabá assim. E hoje, mais de 100 crianças aceitaram Jesus. Mais de 100 crianças vieram, eu não esperava por isso.
ajoelhadas, chorando, clamando, crianças nos abraçando, soluçando, tremendo de tanto chorar. O mundo aí fora está achando que essas coisas são normais, mas tem jovens, tem crianças, tem famílias precisando de Jesus, precisando, clamando: Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha família. Foi uma palavra de beabá, 5 minutos, fizemos Santa Ceia, eles vieram chorando, ajoelhando, coisa mais linda, sendo tocados. O mover de Deus foi tão grande. Por que eu estou falando isso? Eu não esperava por isso. Eu falei: eu sou mestre, sou pastor, dou aula no nosso seminário, não tenho muita didática com crianças. Só que você tem que entender o seguinte: não é sobre você, é sobre você ser o porta-voz. Eu fui lá, eu preguei, a Jordana foi lá, pregou, o Giba, o pastor Esther foi lá, ministrou, a gente abriu a boca, a gente se permitiu ser instrumento de Deus. Aquele lugar foi inundado pela presença de Deus, as crianças se renderam. Eu não esperava por isso. Eu olhei e falei: Deus, o mundo aí fora está clamando por uma paz que só o Senhor dá. Você tem a resposta, meu irmão. É só abrir a sua boca. Crianças que estão ali, é nítido. Eu sou psicanalista, eu bato o olho, eu sei. Crianças com medo, crianças que provavelmente ali estão sendo, de alguma forma, não estão sendo ouvidas, acolhidas pelos pais. Estão vendo os pais brigando, e elas só querem um amigo, só querem ser preenchidas, só querem ser entendidas. Está na sua mão, está na minha mão. Só que tem um preço. Aonde Jesus chega, Ele abala a estrutura do inferno. Ele quer abalar hoje os quartos escuros da sua alma. Ele quer abalar os sistemas de crença que o mundo colocou na sua cabeça. Não é normal ter uma vida financeira fracassada. Não é normal não prosperar. Não é normal ter um casamento falido. Não é normal ter filho nas drogas. Se posiciona. Não aceita. Levanta do seu lugar. Declare! A poder do nome. Vamos lá, Goiás! Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder do nome de Jesus. Declare! A poder do nome. Pra quê? Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Ouço cadeias quebrando, as cadeias quebrando aí, ó. Ouço cadeias quebrando. Toda cadeia de maldição caia por terra agora em nome de Jesus. Todo padrão emocional abusivo caia por terra em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu quero fazer hoje a oração mais importante dessa noite. Todos vocês
vão fechar os olhos, como eu fiz hoje, com aquelas crianças, pequenininhas assim, ó, todas de olhos fechados. Vocês vão abaixar suas cabeças, vocês vão repetir comigo, todos de olhos fechados. Senhor Jesus, limpa os quartos escuros da minha alma, quebra toda a cadeia, todo o sistema de crença, todo o sistema do diabo que está dominando a minha vida, que está dominando a minha infância, que está dominando a minha fase adulta. Eu quebro agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo implantou na minha vida, implantou no meu coração, eu destruo agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Eu te recebo, Senhor Jesus. Escreva o meu nome agora no livro da vida. Salva minha vida, me salva desses demônios, desses sistemas, dessa normatização, Jesus. Senhor Jesus, eu que um dia desviei dos teus caminhos, eu volto agora correndo para os teus braços de amor. Todos de olhos fechados. Você que quer quebrar com esse sistema de maldição na sua vida, que quer iniciar um novo ciclo na sua vida, e quer aceitar Jesus como o seu libertador e único e suficiente Salvador, ou você que um dia aceitou esse Jesus, foi magoado lá fora pelo esse sistema falido, essa sociedade falida, você agora vai levantar a mão no 3, e você que está voltando para Jesus, ou que está aceitando Jesus agora, você vai levantar sua mão, que eu quero orar por você, mas eu quero que todos fiquem de olhos fechados. 1, 2, 3, levante a mão do seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo várias mãos levantadas. Eu quero fazer mais um convite para você, todos de olhos fechados. Venha, você que levantou a mão, sai do seu lugar agora, corre aqui na frente que eu quero orar por você. Corre que nem essas crianças vieram hoje, essas crianças de 9 anos de idade. Sai desse sistema, se posiciona, corre pra cá, corre, 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 corre. Celebra a igreja, não é normal, não é normal. Celebra na Goiás. Corre, corre que eu quero orar por você. Corre, 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 corre. Corre, corre. Talvez você está falando assim, ó. Talvez você está falando assim: pastor, não tem como para mim. Eu fiz muita coisa no meu passado, você não tem noção o que eu fiz. Não tem como Deus me perdoar. A mesa é para todos, a libertação é para todos. Não é pelo que você fez, o que você deixou de fazer. Todo dia, todo mundo aqui um dia fez isso. Sai do seu lugar que a libertação é para você. Não interessa o que você fez. Sai agora. Deus está falando para mim que tem mais pessoas aqui que não estão querendo vir aqui, que estão tentando ser aprisionadas pelo diabo. Eu declaro em nome de Jesus, haja libertação agora de sistemas. Saia, se posiciona, porque hoje a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Corre para cá que eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, vocês.
Olha aqui para mim. Não é normal o que o mundo prega aí fora. Nós não somos perfeitos, longe disso, meu irmão. Ninguém aqui é perfeito. Só que aqui nós somos uma família que se inconforma. A gente não se conforma com essa normatização da sociedade. Glória a Deus. A gente não se conforma. Não é normal ter um casamento fracassado, destruído. Não é normal viver em dívidas. O país pode estar em crise, você está em Cristo, você prospera. Não é normal viver nas drogas, não é normal viver no abuso, não é normal. O normal é ser liberto por Jesus. E hoje a pastora Jordana quer orar pela sua vida, em nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui, Pai. Nós colocamos, ó Deus, cada coração que está aqui na frente. Declaramos agora uma nova história sendo escrita, um novo tempo, uma nova estação. Declaramos, ó Deus, o coração deles libertos, Senhor, em nome de Jesus, rendidos ao Senhor. Restaura, levanta, cura, Senhor. Entra nos quartos escuros da alma, limpando, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que se levantarão daqui homens cheios do Teu Espírito, mulheres cheias do Teu Espírito, para honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Olha aqui, para nós terminarmos, preste atenção, você que está aqui na frente, preste atenção. A Bíblia diz, e quando você toma uma atitude dessa, a festa no céu. Se tem festa no céu, a gente também vai fazer uma festa. E a gente quer que você saiba que vocês são amados. Contem conosco. Quando eu contar até 3, vocês vão olhar para lá e receber um abraço da família espiritual de vocês. Estão preparados? Vamos lá, Lagoinha, vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Olha aqui, rapidamente. A gente queria só 3 minutinhos de vocês. 3 minutinhos, tá? Para que a gente possa dar um presente para vocês. Se vocês querem uma oração, algo mais específico, segue aquela plaquinha ali enquanto a gente canta. Segue aquela plaquinha amarela ali, vamos lá? Vamos aplaudir, igreja. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Vamos, Lagoinha. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. O sistema está sendo destruído. O sistema não vai imperar, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que sexta, sábado e domingo nós temos a nossa cantata de Páscoa. Então venha todos esses dias às 20 horas. Nós nos encontramos para fazer uma celebração, uma festa, porque Jesus ressuscitou. E no domingo nós temos 4 encontros, tá? Às 9, às 11h30, às 18 e às 20h30. Sábado é 19, sábado é 19 horas. Amém? Estenda suas mãos assim. Nós te abençoamos. Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui. Derrama a tua unção, o teu poder, a tua paz que excede todo entendimento. Não a paz do diabo, a paz que só o Senhor pode dar. Nós abençoamos cada família, cada um aqui. Vai nessa paz e vai viver tudo aquilo
que Jesus tem para você. Celebra ao Senhor!